Bom, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Lucas Camargo, eu sou sócio aqui da área trabalhista do Madrona Advogados. Queria primeiramente agradecer o tempo e a participação de todos vocês para a gente falar sobre esse tema super relevante, e também super importante, que são as alterações da norma regulamentadora número 1, a NR1. Aqui comigo está a Priscila Carboni, minha sócia aqui da área trabalhista também do Madrona Advogados, e o Edgar Bull. O Edgar, ele é perito judicial e consultor em segurança do trabalho, ele é engenheiro civil pela USP, ele é pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho, também é bacharel em direito, membro da comissão de perícias da OAB, professor do curso de pós-graduação do SENAC, perito judicial do TRT2, do TRT15, e é também o responsável técnico pela engenharia de segurança do trabalho da Metro, né, uma empresa da qual ele é sócio. Então, gente, na verdade, para discutir esse tema, o que a gente pensou aqui, a forma de conduzir esse webinar da melhor forma? Eu vou fazer uma pequena apresentação, né, sobre, passar alguns slides aqui para a gente colocar todo mundo na mesma página. A gente sabe que o tema ele é denso, né, e também saiu nos últimos dias bastante coisa na mídia, então tem alguns conceitos que talvez precisam ser esclarecidos. E depois dessa pequena apresentação, a ideia é que a Priscila e o Edgar eles façam um bate-papo, né, em forma de perguntas e respostas, para adentrar em termos mais práticos, em questões mais do dia a dia, até para conseguir pegar essa experiência do Edgar, como vocês viram, é uma pessoa com bastante experiência prática, né, na consultoria de saúde e segurança do trabalho. E aí, assim, eu acho que como primeiro, né, dando um pouco do histórico, né, dessas alterações, elas foram, né, teve uma alteração grande na norma regulamentadora número 1, que acho que todo mundo aqui sabe que a norma regulamentadora número 1 é a norma matriz, a norma mãe de todas as outras normas de saúde e segurança do trabalho, e essa alteração ocorreu em agosto, né, do ano passado, para entrar em vigor agora no dia 26 de maio. Vocês devem talvez ter ouvido, né, que tem uma movimentação, talvez, para que haja um adiamento da entrada em vigor agora no dia 26 de maio. Né? Já saíram algumas notícias de que o Ministério do Trabalho estaria tendente a fazer isso, mas ainda não teve nenhuma confirmação oficial. Mas pode ser que isso ocorra ou não. O fato é, de qualquer forma, a gente acha importante trazer essa discussão, porque ainda que ocorra um adiamento, as empresas têm que estar preparadas, né, para fazer para estar adequadas a essas alterações. E aí o Edgar até depois vai entrar um pouco nesse tema. Essas alterações, essas modificações, elas demandam um tempo, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, então é importante também que as empresas, né, estejam atentas e tenham tempo, tá? E aí eu vou passando os slides aqui, vocês me avisam, eu não estou conseguindo ver todo mundo, mas vocês me avisam, né, se quiserem que pare, né, e que faça algum tipo para fazer algum tipo de intervenção. E aí, ao final, depois que a gente tiver esse bate-papo entre a Priscila e o Edgar, a gente vai abrir também para perguntas de vocês, tá bom? Bom, gente, assim, tanto se fala dessas alterações, né? O que, que teve de alteração no NR1, né? NR1, como eu comentei, NR matriz, a NR, né, mãe, que de alguma forma ela acaba influenciando em todas as outras normas regulamentadoras, né? E assim, essas alterações de agosto do ano passado, elas focaram assim, principalmente no gerenciamento de riscos ocupacionais. O resto da NR continuou praticamente igual, mas o gerenciamento de risco ocupacional, ele mudou, essa parte inteira. E essa parte é super relevante, né? Porque, querendo ou não, o gerenciamento de risco ocupacional deve ser realizado por todas as empresas, independentemente do tamanho, da quantidade de empregados, da indústria em que atua. Todas as companhias, elas têm que fazer esse gerenciamento de risco ocupacional. Então, assim, essa norma, essa atualização, ela vai, de alguma forma, impactar todas as empresas, tá? Não tem como fugir um pouco disso. Quando a gente fala em gerenciamento de risco ocupacional, o que que é isso? Né, o GRO. Né, o GRO nada mais é, né, do que a identificação, a avaliação, né, desses riscos ocupacionais e a implementação de medidas de controle e acompanhamento dessa prevenção desses riscos. Então, no fim das contas, quando você está fazendo gerenciamento de risco ocupacional, você está avaliando, identificando os riscos e criando medidas, né, de controle e também fazendo acompanhamento desses riscos, tá? Quando a gente fala em riscos, normalmente está se falando, né, a gente fala em riscos normalmente de agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos, né? E agora a NR1 ela trouxe também, além disso, uma especificamente os riscos, fatores de riscos psicossociais. Eu acho que esse é o grande tema, né? Todo mundo deve ter ouvido falar, olha, agora a NR1 está falando de fator de risco psicossocial, né? Realmente, acho que esse é o grande tema, né? Mas acho que vale lembrar que esses
esse mapeamento, essa identificação e avaliação dos riscos psicossociais, ela já deveria ser feita pelas empresas por conta da NR17, né, que é uma NR que trata sobre ergonomia. Ela já falava sobre esse gerenciamento de risco psicossocial, talvez não de forma tão direta como a NR1, né, mas ela já falava. Então, o que que mudou? Olha, basicamente o que mudou é que agora está na NR1, na NR matriz, na NR que vai, querendo ou não, permear todas as outras NRs. Então, esse é uma atualização importante. E, além disso, a própria alteração do DNR trouxe maiores informações sobre o que seriam, né, esses fatores de riscos psicossociais, né? E aí, eu acho que o próximo slide é exatamente assim, o que é, afinal, fator de risco psicossocial? Né? Muitas vezes a gente tem ouvido falar, olha, fator de risco psicossocial é ver se o empregado está deprimido, agora eu vou ter que ver casos de burnout. Então, assim, mas o que que é, para você, na prática, para fazer esse gerenciamento de risco, o que que eu tenho o que que é um risco psicossocial? E aqui eu acho importante, não sei se todos viram, mas saiu recentemente um guia do Ministério do Trabalho e Emprego de como fazer, né, de como se aplicar a NR1, e ele foca basicamente nisso, no que são fatores de riscos psicossociais, em como, né, fazer identificação, avaliação e implementar medidas para que se possa, de alguma forma, fazer o controle desses fatores. E aí esse manual ele traz uma definição que é muito interessante, que eu acho que ela joga luz em muita coisa aqui. Ela fala, fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho são perigos decorrentes de problemas na concepção, organização e gestão do trabalho que podem gerar efeitos na saúde do trabalhador em nível psicológico, físico e social, né? Como, por exemplo, desencadeamento ou agravamento de estresse no trabalho, esgotamento e depressão. Então, acho que aqui a gente tem duas coisas que são muito importantes. Primeiro, não tem uma individualização. Quando você está falando de gerenciamento de risco ocupacional, de NR1, em fatores de riscos psicossociais, você não está olhando o empregado individualmente, você não está olhando o Lucas, que pode ter sido afastado por um quadro de ansiedade, a Priscila, que pode ter sido afastada por um quadro de depressão. Você está olhando o ambiente de trabalho, na verdade, como um todo. E aí é isso: problemas na concepção, organização e gestão do trabalho, não individualizado naquela pessoa, mas como que o trabalho ele é concebido naquela empresa, ou naquele setor da empresa, como que ele está organizado naquele setor da empresa, e como que ele é gerido, né? Então, aqui a gente está falando do macro, do amplo, né? E não especificamente. Óbvio que esses fatores de riscos psicossociais, como fala aqui a própria definição, ele pode desencadear depois ou agravar situações particulares, mas não necessariamente isso vai acontecer. E ainda que não aconteça, vocês, né, as empresas têm que mapear esses fatores de riscos psicossociais. Então, aqui são duas coisas diferentes. Você tem, né, organização, concepção e gestão do trabalho, e você tem as questões individuais. O que a NR está atacando é o macro, a empresa, é o coletivo. Então, acho que isso é muito importante ficar claro, porque às vezes tem uma confusão sobre o que que a NR está atacando e o que que essas alterações trouxeram. E outro ponto que eu acho importante é que fica muito claro que é dentro do ambiente de trabalho. Então, os riscos psicossociais que a NR ataca são aqueles relacionados ao ambiente de trabalho, dentro do ambiente de trabalho. A gente não está falando aqui, por exemplo, existem fatores de riscos psicossociais fora do ambiente de trabalho, né? Mas esses daqui, os que estão fora do ambiente de trabalho, eles podem gerar, desencadear, né, doenças, estresse, esgotamento, eles não são cobertos pela NR1. A empresa não precisa olhar identificar e avaliar esses fatores de risco psicossociais. Então, acho que aqui esses dois pontos são importantes. Não individualização e dentro do ambiente de trabalho. Tá? E aí, assim, o que que são exemplos de fatores de riscos psicossociais? O próprio guia ele traz alguns, né? Ele não é, aqui não estão todos, mas ele dá alguns exemplos. Seria isso: assédio, sobrecarga de trabalho, baixa demanda, falta de suporte, falta de reconhecimento, às vezes um trabalho remoto que é feito de forma isolada. Todos esses são fatores de riscos psicossociais. Isso quer dizer que todas as empresas têm esses fatores de riscos psicossociais? Não necessariamente. E aí entra o gerenciamento de risco ocupacional. O que as empresas têm que fazer a partir de agora é avaliar, identificar se existem esses fatores de riscos psicossociais. Esse que é o trabalho daqui para frente, né? E aí, de novo, considerando aqui esses fatores de risco coletivamente, no macro, se aquilo existe e dentro do ambiente de trabalho, não fora do ambiente de trabalho, e não considerando uma situação específica de um empregado, de uma empregada. Tá?
E aqui, acho que é o outro grande ponto da ANR, né, e que também esse guia que o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou é, tudo bem, mas como que eu vou implementar? Agora eu já entendi o que são fatores de riscos psicossociais, já tenho exemplos, eu sei que eles são coletivos, eu sei que eles são dentro do ambiente de trabalho, como que eu vou implementar essas alterações, né? E aí, eu acho que o importante aqui é a gente separar em duas fases. A primeira é, eu preciso identificar e preciso avaliar esses fatores de riscos psicossociais, né? Como que eu vou fazer isso? E aí, basicamente, o que a NR fala, e o guia traz também, é tu tem que levantar informações. Tem que levantar informações do estabelecimento, do processo de trabalho, das funções dos empregados. Então, eu tenho que entender quem são esses meus empregados, quem são essas minhas empregadas, né? Então, assim, né, questões de gênero, questões de idade, questões, né, de eventuais afastamentos, tudo isso. Quais são as funções que eu tenho dentro daquele estabelecimento? Como que eu estou organizado, né? De novo, a gente volta, organização e concepção do trabalho. Como que eu estou organizado? Como que é feito aquele processo? Como que é feito aquela atividade? Quais são as funções que eu tenho dentro ali desse estabelecimento? Tudo isso tem que ser mapeado e tem que ser avaliado, porque isso pode gerar, né? Isso vai revelar quais são os fatores de riscos psicossociais. E como é que eu vou levantar essas informações, né? E aí também você pode trazer aqui informações também de saúde, né? Você pode olhar o PCMSO, você pode ver a quantidade de pessoas afastadas, quantidade de acidentes do trabalho, tudo isso também a NR fala que é elemento importante para você identificar se existe ali um fator de risco psicossocial, né? A NR fala também, você pode fazer uma segregação, essa identificação por setor, por atividade, até relevante e importante que seja por setor e por atividade, tá? E a outra coisa importante aqui é, mas como que eu vou identificar isso? Né? Tudo bem, tem que levantar essas informações. E aí o próprio guia do Ministério do Trabalho ele fala, olha, não tem uma forma única, não tem uma forma que vai se aplicar para todas as empresas, né? O que você pode fazer você pode fazer pesquisas anônimas, padronizadas, você pode passar questionários, você pode fazer vistorias no ambiente de trabalho, você pode fazer umas oficinas, mesas redondas e pegar a participação dos empregados para entender o que acontece, o que não acontece. Eles falam, ó, não tem uma metodologia única, vai depender muito do quê? Do tamanho da empresa, né, de como que é o dia a dia. E eles deixam muito claro, olha, o importante é que essas ferramentas, elas tenham algum track record, que elas tenham alguma viabilidade, já foram utilizadas, mas o Ministério do Trabalho não botou um selo, né, não está avalizando essa, aquela, outra. O importante é que sejam utilizadas ferramentas reconhecidas no mercado, né? E aí, de novo, talvez o importante aqui talvez seja buscar ajuda especializada para fazer isso. Acho que vale a pena, né, se vocês quiserem, a norma, né, as alterações ela é grande, mas talvez olhar esse subitem, né, 15732, porque ele dá o mapa. Né, tudo isso que eu estou falando aqui está naquele item e ele vai explicando passo a passo como você deve fazer. Então, eu acho que é um item que vale a pena olhar porque ele é bem explicativo. Tá? E, de novo, um ponto relevante, está muito mais no guia do Ministério do Trabalho, é trazer os empregados para fazer essa identificação. Então, envolver o SESMIT, que aí é o pessoal mais técnico, mais especializado, que vai talvez saber dar a informação de como, que ferramenta que é melhor ou que é pior, como fazer, mas também trazer os empregados, porque, como foi falado aqui, é importante para você fazer esse gerenciamento de risco, identificar os riscos, né, fatores de risco psicossociais, você tem que entrevistar os empregados, passar questionários, então é importante explicar para eles o que vai acontecer, por que está sendo feito, por que o questionário está sendo passado, por que vai ter uma mesa redonda. Isso é importante também. E eu estou falando tudo isso porque o que a gente tem ouvido também dos fiscais do trabalho é que tudo isso vai ser avaliado também. Essa participação também dos empregados, a forma como está sendo feita, pode ser avaliada também, né? E aqui, passando, né, já me encaminhando para o final aqui da minha apresentação, né, segunda parte. Como que eu implemento o controle? Identifiquei, avaliei os riscos psicossociais. Como que eu vou implementar o controle e acompanhar a prevenção desses fatores de risco? Como a gente viu, esses fatores de risco, eles podem gerar doenças, agravar doenças, não necessariamente, mas eles podem. Então, a empresa também ela tem que garantir que ela vai prevenir, né, ou que ela vai controlar esses fatores de risco para que eles não gerem doenças ou para que eles se extingam aí no tempo, né? O mais importante aqui é isso, é elaborar um plano de ação. A INR fala claramente isso. Nesse subitem também, acho que se vocês quiserem olhar outro subitem importante é esse, é 1552. Ela vai falar como que você faz esse plano de ação, tá? E aí é isso, ela fala, você tem que ter um cronograma, você tem que ter pessoas responsáveis, você tem que ter forma de medir.
tá? Não pode ser um plano de ação genérico. Você tem que estabelecer quem que vai ficar responsável, quando, quanto tempo ele vai ter que para fazer esse controle e ter resultados, né? Estabelecer formas de medir se teve algum resultado ou não. Esse plano de ação, ele deve estar no PGR, para as empresas que têm que fazer o PGR. De novo, né, o gerenciamento de risco ocupacional é para todo mundo. O PGR, a gente sabe que tem algumas exceções, né? MEIs, micro e pequenas empresas, a depender do enquadramento. Mas ele tem que estar no PGR, se vocês tiverem PGR, né? E assim, o que fazer, né? De novo, aqui também é importante trazer os empregados nesse plano de ação, porque no fim do dia eles vão ser importantes, né? Eles vão ser o objeto ali, eles vão ser os destinatários de muitas dessas ações, então eles têm que estar, e é importante, nesses casos, quem tiver CIPA, incluir a CIPA, né? E também, de novo, isso o guia fala bastante, está sempre medindo resultados para eventualmente revisitar, né, o processo e corrigir rotas, né? Falar, olha, a gente identificou um risco, né, um fator de risco psicossocial, a gente implementou essa medida aqui de controle e acompanhamento, o fator de risco não desapareceu, está gerando, né, adoecimento e tal, vamos mudar de rota. E aqui um exemplo que eu acho que é interessante, né, para fechar tudo isso, que como que eu vou implementar essas duas fases, né? Então, olha, né, o guia traz um exemplo rapidamente aqui, olha, imagina uma empresa ali que tem 20 empregados, né? E aí eles fazem, né, por exemplo, uma pesquisa interna, passam questionários, fazem uma mesa redonda e fazem, entendem mais ou menos cada uma das funções ali, o que cada um faz, qual que é nesse estabelecimento, e entendem que tem uma sobrecarga de trabalho, que é um fator de risco psicossocial, tem uma falta de reconhecimento, que é um fator de risco psicossocial, né? Então, ótimo, foi identificado, né, e foi avaliado esse risco psicossocial. Aqui eu estou simplificando, mas é mais ou menos isso. Bom, e agora, como que a gente vai fazer um plano de ação para lidar com isso, né, para controlar e acompanhar? Então, basicamente, seria bom fazer um plano de ação. O que a gente pode fazer? A gente vai flexibilizar a jornada dessas pessoas, né, se o excesso de jornada, se a sobrecarga é um problema. A gente vai fazer um processo de priorização de tarefas, vai contratar mais pessoas para esse setor, a gente vai garantir que essas pessoas consigam, né, implementar medidas para que elas consigam sair, por exemplo, ao almoço, né? Tudo isso está nesse implementação de controle e acompanhamento de prevenção. O plano de ação vai prever exatamente isso, tá? Então, eu acho assim, em linhas gerais, esses são os grandes pontos da NR1, nessa definição dos fatores de riscos, e depois como implementar avaliação, implementação, né, avaliação, identificação, e o controle e o acompanhamento. E aqui, talvez só um fluxo mais, né, para finalizar, de como fazer isso, né? Então, a todo momento, e vocês veem que é um fluxo que ele não, de novo, ele não para, né? Está sempre sendo revisitado, é analisado com o PGR, isso envolve áreas de planejamento, jurídico, segurança e saúde do trabalho, né? Isso pode gerar depois, aí saindo aqui do âmbito né, do NR1, do PGR, uma necessidade também, talvez uma medida de implementação de controle, seja você atualizar políticas internas que estejam defasadas e que estejam causando, né, fatores de riscos psicossociais. Então, isso é importante. Isso pode gerar também o que é uma necessidade de investir em treinamento e capacitação da sua liderança e dos empregados. Então, assim, esses fluxos aqui, eles são importantes e eles, de alguma forma, complementam, né, aí saindo também um pouco já do gerenciamento de risco, e eles complementam e eles vão ser, o gerenciamento de risco é ferramenta importante para entrar em outros fluxos da empresa também, como atualização de política interna e investimento em capacitação. Gente, da minha parte era isso que eu tinha para falar. Depois eu vou deixar aqui para né, vocês terem os nossos contatos. Mas agora eu acho que é muito mais da Priscila e do Edgar fazerem esse bate-papo para a gente entrar na parte mais prática, né, com a experiência que o Edgar tem. Obrigada, Lucas. Bom, o Lucas já apresentou o Edgar Bu com o currículo excelente que ele tem. Então, Edgar, como perito judicial e consultor em segurança do trabalho, a ideia aqui é esclarecer alguns pontos, abrindo para dúvidas depois da nossa fala, tá? Fiquem à vontade, para mandar aqui pelo chat ou até abrir o áudio para não levantar a mão aqui, a gente chama para fazer a pergunta, tá? Mais uma vez, bom dia a todos e todas. Muito bom ver nomes conhecidos e nomes ainda não conhecidos aqui na nossa audiência. Estou bem feliz com isso. Edgar, a princípio,
a gente teve aí um burburinho, né, essa semana em relação à suspensão, ao adiamento, na verdade, da entrada em vigor da nova redação da NR, né? Ela estava, então, prevista para 26 de maio, e até então a gente não tinha nenhum documento mais Uhum. esclarecedor ou alguma coisa um pouco mais prática, né, do assunto. E aí na segunda-feira o Ministério do Trabalho e Emprego, em reunião aí com as centrais sindicais, as confederações, federações da indústria, anunciaram uma intenção de adiamento, né? Aonde você vê alguma necessidade ou não desse adiamento, se é que ele vai vir? Joia, doutora, obrigado pela pergunta. Primeiramente, queria agradecer ao Madrona Advogados pela possibilidade da gente trazer à tona esse assunto tão delicado, esse adjetivo um cliente me trouxe, eu achei super, super bacana, né? Foi o melhor até agora que eu encontrei. Mais espinhoso também, outros adjetivos que podem aparecer, né? Então, um prazer me juntar aí à doutora Priscila, doutor Lucas e a todo mundo que está acompanhando com a gente, né? Tem bastante gente nos ouvindo, então a gente se sente muito honrado por poder dividir esse tema com vocês. Então, vamos lá. Essa pergunta, sendo bem objetiva, eu recebi uma mensagem de um cliente esses dias, essa semana, dizendo: olha, você está sabendo que foi adiado por um ano o Cisco? Eu falei: ah, é? E qual é a fonte? Ele falou: não, a fonte é confidencial, não posso te passar. Então, assim, realmente tem uma intenção do Ministério do Trabalho de oficialmente adiar por 12 meses essa questão. A gente já viu que existem diversas instituições, né, pedindo esse adiamento, outras, porém, sendo contra ao adiamento, né? Eu, pessoalmente, isso é uma opinião minha, pessoal, eu sou favorável ao adiamento. Por quê? A gente tem que lembrar que a lei já foi alterada, isso já foi aprovado. Então, o adiamento, ele não vai alterar a lei. Daqui a pouco a gente vai falar assim, a gente viu que foi revogado. Não, não tem nada de revogação, isso nem foi cogitado. Então, já foi aprovado a lei, tá? Agora, existe um período, né, os advogados sabem melhor do que eu, que é o vacatio legis, que é o período que isso vai começar a vigorar. E é isso que a gente vai começar a discutir agora, se eventualmente for ou não aprovado o adiamento, que é quando vai começar essa tal fiscalização. Agora, o fato de isso ser postergado não significa que a gente vai ganhar 12 meses para começar a pensar no assunto, mas significa que a gente vai ganhar 12 meses para acelerar as nossas avaliações. Esse risco psicossocial, ele é um risco, doutora, que ele é subjetivo. Ele é um risco que ele não é possível você apurar esse risco de uma forma tão rápida. Então, eu até brinco, né, com o pessoal. Eu falo: olha, às vezes a gente vai fazer uma medição de temperatura numa empresa lá que tem a sua cozinha, que tem ali o seu forno, etc. E a gente usa o termômetro, né, para fazer a avaliação. E no caso do risco psicossocial, eu não tenho o psicômetro para fazer esse tipo de avaliação. Não é eu pegar lá o meu equipamentozinho e falar: olha, deixa eu ver aqui quantos graus estão fervendo a mente aqui do pessoal, né? Não dá para a gente fazer esse tipo de avaliação. Então, ele requer, de novo, uma delicadeza, né? Uma avaliação mais minuciosa, mais refinada, para que a gente possa, de fato, verificar se ali naquele setor, se naquela empresa existe algum risco psicossocial relacionado ao trabalho ou não, tá? E aí, me alongando um pouquinho na sua pergunta, o que é importantíssimo destacar? Tanto nas alterações da NR1, a NR1, a norma regulamentadora número 1, ela cita só 3 vezes a palavra psicossocial, só 3 vezes, mas ela cita que é o risco psicossocial relacionado ao trabalho. Repito, relacionado ao trabalho. No manual, inclusive, que o governo já disponibilizou, que está aí, tá circulando nas redes sociais, etc., tem lá até um questionário de perguntas e respostas. E lá, nessas perguntas e respostas, inclusive, tem uma pergunta: olha, a empresa, então, é responsável, não exatamente nesses termos, é responsável pela saúde
mental do trabalhador, por questões. A resposta é não, tá? Então, atenção para todo mundo que está participando, não, a sua empresa, a empresa que você trabalha, ela não vai se tornar uma clínica de terapias, tá certo? Não é isso. Então, o que eles estão querendo que sejam apurados é algo que, na prática, em tese, os departamentos pessoais, de recursos humanos, etc., as empresas que já têm uma política de desenvolvimento social, elas já fazem isso em parte, que é considerar a resposta do indivíduo às questões e aos ritmos de trabalho de uma empresa, tá? Então, por que isso, né, isso tá tão relevante? Ano passado, nós tivemos vou dar um dado para vocês, é um dado oficial, tá? Do Ministério da Previdência. Nós tivemos mais de 470 mil, de novo, 470 mil trabalhadores afastados por questões de saúde mental. Foi um crescimento de quase 70% de um ano para o outro. Então, esse dado assombroso impacta diretamente nas contas nossas da Previdência. A gente sabe que o governo tem uma questão aí, uma relação de paixão e ódio com os gastos em relação à Previdência, né? Então, precisa fazer alguma coisa. O governo transferiu, em parte, essa responsabilidade para a empresa. Se é certo ou não, não é objeto nosso aqui de discussão. E aí colocou isso na CIPA, né, na norma NR 5, há um tempo atrás já, onde transformou a CIPA em CIPA-A, que é o assédio, né, e agora mexeu na norma número 1, na NR 1. Então, essa questão, eu sou sim favorável a esse possível adiamento, doutora, porque eu acho que a gente precisa de mais tempo, não para necessariamente discutir isso, mas para fazer as avaliações, que realmente elas não são simples e objetivas. Legal. Você até mencionou esse crescimento, Edgar. Esse É. crescimento da quantidade, né, de esse dado que você trouxe numérico, ele também se deve ao fato do burnout ter sido reconhecido como doença do trabalho, né? Doutora, na verdade, essa foi uma discussão muito importante, né? Eles tentaram fazer isso, depois recuaram. Quer dizer, o burnout hoje ele é conhecido como um fenômeno, né? Mas, e não propriamente como uma doença propriamente dita. Mas a grande importância foi colocar a caracterização de burnout como necessária do médico do trabalho. Quer dizer, como o burnout ele é um fenômeno é, psicossocial, mas que depende necessariamente de relação ao trabalho, ele necessita da comprovação do médico do trabalho. Em suma, seria a questão do nexo, tá? E aí, que aí nós temos agora, asterisco, né? A questão da bomba trabalhista, falando para o lado da empresa, né? A gente pegou outro dia um caso em que a pessoa fez o exame admissional dia 24 de dezembro de 2024, começou a trabalhar dia 3 de janeiro de 2025 e no dia 6 de janeiro de 2025 apresentou um atestado de burnout para a empresa. Ou seja, ela trabalhou efetivamente nem 3 dias. Então, como que uma pessoa pode desenvolver burnout em 3 dias, né? É curioso, não estou dizendo nem que sim, nem que não, mas que é curioso, e isso requer a avaliação do médico do trabalho. Mas chama atenção para a bomba trabalhista que isso vai ser. A gente tem alguns juízes, inclusive, que o presto serviço, que estão já pedindo indicação de médicos psiquiatras para fazer a avaliação de perícias trabalhistas, porque o volume de processos trabalhistas envolvendo a questão de saúde mental disparou e vai disparar mais ainda, né? Porque quem não tem aqui, gente, quem nunca se estressou aqui com alguma questão do trabalho, com todo respeito, é impossível alguma coisa não estressar a gente, tá certo? Se você dorme aí de 6 a 8 horas, né? Quem tem filho pequeno como eu, menos que isso, mas de 6 a 8 horas por dia, tá certo? Se você come, se desloca para sua casa, etc., tem uma vida, alguma coisa de vida social, você, pelo menos 8 horas, ou seja, pelo menos um terço, se não mais, do seu tempo, está no trabalho. Então é natural que questões do trabalho te estressem. Mas até que ponto isso é um impacto à sua saúde mental ou não, isso vai significar. Ontem eu participei de uma reunião
numa empresa, né, conversando com os diretores, e ele disse, olha, o senhor gosta de trabalhar com metas? Ele falou, olha, para mim meta é essencial, meta me estimula, eu bato a minha meta, aí eu ganho mais, rendimento, etc. E aí fiz a mesma pergunta para outro diretor, ele disse que não, que quando ele sabe que está chegando a meta, ele começa a se sentir ansioso, etc. Então, veja, a meta, ela pode ou não ser um fator de risco psicossocial. De um lado, é algo super positivo, porque mexe com o estímulo da pessoa, e do outro é super negativo, porque acaba desestimulando e estressando a pessoa, né? Mas tudo isso, seja o burnout, ou seja outra questão, e aí sim outra doença mesmo, como a gente tem as síndromes, etc., isso vai depender da comprovação do nexo propriamente dito, tá? Ontem, só para fechar a resposta, ontem eu fui surpreendido. Quem aqui conhece fazer uma propaganda aqui, o iFood, né? Todo mundo pede o iFood, né? Você vai num aplicativo e tem o iFood. Ó, eu acho que travou aqui. Deixa eu ver se volta. Travou sua imagem, mas a gente Oi, está. voltou. Tá. Só tinha Vocês ouviram travado a do sua imagem, iFood? a gente seguiu te Eu falei ouvindo. do iFood? Tá. Aham, Então, até que eu falei do iFood, vocês ouviram, né? Então, sim. ontem, o iFood, eu abri o aplicativo do iFood, tinha lá, nova NR1. Gente, eu tomei um susto, o iFood. O iFood está com um programa de benefícios falando da NR1, colocando vale alimentação, etc. Depois vocês pesquisem aí. Eu tomei um susto da capilaridade que esse tema nosso, ele ganhou. Quer dizer, o iFood hoje deve ser uma das maiores empresas do Brasil. Quem que não tem iFood instalado aí, ou pede, ou já usa? Quer dizer, o próprio assunto. Tem gente que me liga perguntando o que é NR, né? Abreviação de número? Não, abreviação de norma regulamentadora. Isso já existe desde a década de 70, né? Então, tá, por isso, mais uma vez, respondendo aí mais um pedacinho da primeira questão, eu sou favorável a esse adiamento, para que a gente possa ter mais tempo de mastigar esse assunto junto das empresas. E se adequar mesmo, né? E se adequar, exatamente, né? São programas, são coisas muito sensíveis, né? Então, a gente E estava falando. a questão trabalhista, né, é muito violenta, né? Porque é difícil, por exemplo, você tem uma fratura, quanto tempo demora para calcificar um braço? Estima-se, né, muitas vezes. Agora, se você tem algum distúrbio de saúde mental, é difícil você estimar, por exemplo, o tempo de retorno de um trabalhador, né? Justamente por conta dessa discrepância aí, desse exemplo que você deu da meta. Achei esse exemplo sensacional, porque é isso mesmo. E aí fica muito difícil, né, Edgar? Porque assim, se a norma regulamentadora diz que a gente deve avaliar esse tipo de risco no ambiente de trabalho, você não tendo um psicotrômetro, Psicômetro, né? Ou psiquímetro. é, é, como que você vai fazer isso de uma forma geral, se de fato o impacto daquele determinado procedimento, daquele determinado chefe de departamento, etc., causa um impacto diferente em cada um dos empregados, né? É, Na olha, prática, o que que você acha que as empresas podem fazer para minimizar os efeitos dos riscos psicossociais nesse cenário? então vamos lá. Primeiro, para você minimizar o risco psicossocial, você primeiro precisa mapear ele. E a gente não pode discutir é, a mitigação, ou seja, a atenuação, vamos dizer assim, se a gente não mapeá-lo. É igual o seguinte: olha, tem um problema de ruído na minha fábrica, então dá EPI para todo mundo, até para telefonista, não é assim, certo? Então, o mapeamento é fundamental. Aí a gente vai discutir como mapear. E eu me sinto confortável em falar isso, porque no manual do Ministério do Trabalho, eles deixam claro que cada empresa vai poder discutir a sua metodologia. Eles não estão impondo nenhum tipo de metodologia. Então, veja, gente, a grande confusão do pessoal de segurança do trabalho que está acontecendo é que a norma que foi alterada é a NR1. A NR1 é uma norma de gestão, mas quem são os profissionais no mercado que elaboram os programas de gerenciamento de riscos, PGRs, ou os GROs, os gerenciamentos de riscos ocupacionais, geralmente são os pessoais, são as pessoas da área técnica, ou seja, os engenheiros de segurança do trabalho, os técnicos de segurança do trabalho, geralmente são essas pessoas. E essas pessoas, em geral,
elas não têm a delicadeza, vamos dizer assim, novamente, a formação específica para subtrair esse tipo de informação do público-alvo, que seriam os trabalhadores. Por outro lado, a norma médica, né, vamos dizer assim, a NR7, que é a norma do PCMSO, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, também foge desse assunto, mas o Ministério do Trabalho já se manifestou dizendo o seguinte: olha, o médico do trabalho, ele é o responsável pela aptidão ao trabalho da pessoa, o ASO. E no ASO tem que considerar a saúde da pessoa, não somente a saúde física, como também a questão emocional. E lá, o psicossocial, lá nessa nota técnica do Ministério do Trabalho, lá do ano passado ainda, ele diz que se o médico sentir a necessidade de alguma avaliação para garantir a saúde mental do trabalhador, se recomenda fazer a avaliação psicossocial com o psicólogo especialista, e ele dá até o passo a passo ali da avaliação psicossocial. Então, ou seja, o Ministério do Trabalho entende que para o médico garantir a saúde mental do trabalhador, é recomendável que se faça a avaliação psicossocial. Agora, o que a gente tem que entender? A avaliação psicossocial não é para a gente sair fazendo aí, achando, vamos ver quem que tem problema mental, não é nada disso. A avaliação psicossocial, ela é uma ferramenta extremamente importante, realizada pelo psicólogo, para separar aquele risco que é relacionado ao trabalho daquele risco que não é relacionado ao trabalho. Você fala, olha, mas como que o profissional consegue fazer isso? A formação do psicólogo especialista nisso é fazer isso. Assim como a minha área de atuação de engenharia, a gente tem o olho clínico, a gente tem o olho qualitativo, quantitativo para fazer o meu trabalho, o psicólogo assim tem, o médico assim tem, cada um no seu quadrado. Então, a gente tem chamado a psicologia, aqui na consultoria a gente tem uma equipe de 4 psicólogos que estão trabalhando com a gente já desde o ano passado, para nos ajudar a fazer esse mapeamento do risco psicossocial e entender melhor a resposta do trabalhador aos estímulos que são colocados para a empresa. Então, como eu falei da meta, se eu partir do pressuposto que a meta ali naquela empresa é um risco psicossocial, eu vou estar falseando um resultado, porque em 50% das vezes ali, a meta não era um risco, ao contrário, ela era um estímulo. E eu cito de novo na questão da pandemia, vocês lembram muito bem que saiu uma recomendação de que as pessoas acima de 60 anos não eram para se expor, eram para ficar em casa. Veja, nós tivemos 3 casos de situações que chegaram até nós de suicídio. Então, a pessoa não podia sair para trabalhar, depois de 40 anos de trabalho, não podia mais sair para trabalhar, tinha que ficar em casa. Não podia receber a família em casa nem os amigos por causa de contaminação. E também não podia sair também para visitá-los. A pessoa se sentiu completamente inútil, fim dos tempos, entra em pânico, né? E 2 casos, um foi um acidente com arma de fogo e os outros 2, pessoa se jogou do prédio e infelizmente se suicidou. Então, quer dizer, uma das razões, inclusive na cartilha do Ministério do Trabalho, aparece isso, que é o trabalho isolado, né? Agora, tem pessoas em que trabalho isolado dá graças a Deus. Eu sou uma pessoa assim, se eu estiver num lugar com um passarinho cantando, eu falo, meu Deus do céu, que inferno, eu não consigo, né? Tem outras não, tem outras que estudam, que gostam de música para trabalhar, cada um é um, entende? Então, a avaliação psicossocial é uma ferramenta que a gente traz para isso. Agora, existem empresas, eu não sei se é o caso de quem está acompanhando a gente aqui, né, que tem lá seus 30, 40, 50, 100 mil funcionários. Quer dizer, o que seria o ideal? O ideal seria se a gente pudesse fazer avaliação psicossocial com todo mundo. Mas não dá para a gente aplicar um questionário? Eu sou contra questionário, gente. E acho que você sempre até... Eu estou doido para ser convencido do contrário, mas até agora ninguém conseguiu me convencer. Porque quando você faz um questionário, a obrigação de avaliação do risco psicossocial é da organização, não é do funcionário. A rédea, o Ministério do Trabalho fala assim, organização, você que tem que fazer isso. Quando você faz o questionário, você delega isso para o funcionário. A rédea vai para lá. É a mesma coisa que você pegar um equipamento de medir ruído, aí você chega para o funcionário da manutenção e fala assim, é o seguinte, ó, esse aparelho aqui serve para medir o ruído, certo? Segura aí, agora vai trabalhar lá, mede quanto deu ruído e depois você me traz o resultado.
cara não sabe nem operar o equipamento de ruído, ele vai medir errado. Então, às vezes, num questionário, por exemplo, talvez a pessoa não tenha o discernimento de separar o joio do trigo, ou seja, de separar aquele risco psicossocial que está relacionado ao trabalho daquele que não está. Então, o cara está, às vezes, com um problema ali pessoal, e na hora ele vai escrever que tá, tem um problema pessoal com algum colega ali de trabalho, etc., que não tem necessariamente a ver com o ritmo de trabalho dele. E aí isso fica difícil. Então, a mão do psicólogo organizacional, especialista e tal, é importante. Quando o psicólogo faz essa avaliação, ele termina com um relatório gerencial, que é o que eu vou usar. Esse é o relatório que eu vou usar. Setor a setor, tem ou não tem o risco psicossocial? Qual é esse risco de uma forma genérica? E aí sim aplica o que o Ministério do Trabalho colocou na cartilha. A gravidade, a frequência, etc, 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 entendeu? Nessa questão do diálogo, né, entre a nova redação da NR1 e as outras NRs, em especial a NR7 mesmo, do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO. você acha que tem necessidade, então, de alteração dos atestados médicos ocupacionais? Alteração no procedimento, alteração dos indicadores da companhia para com os médicos que vão elaborar esses atestados? Já deveria ter tido, porque o Ministério do Trabalho foi claro na nota técnica, depois eu tenho ela aqui, depois a gente pode até circular, dizer o seguinte, que se há dúvida, a responsabilidade da saúde do trabalhador é do médico do trabalho. Isso já é pré-histórico. É o ASO, é quem assina o ASO lá. ASO se chama Atestado de Saúde Ocupacional, tá? É dele. E saúde não é só bem-estar físico, tá? É mental, é social, etc. Então, se há alguma dúvida do médico em relação ao bem-estar mental, a recomendação não é a minha, é do Ministério do Trabalho, é que se faça a avaliação psicossocial. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, no ASO, precisa conter os riscos que a pessoa está exposta. Então, se você prevê lá no PGR que tem o risco psicossocial, muito provavelmente, no ASO também vai ter que ter o risco psicossocial. E aí, para os advogados de reclamante, é uma maravilha, né? Porque um atestado de... Em tese, a empresa está fazendo prova contra ela mesma, né? Total, e não tem como, porque o nexo é imediato. Se ela apresentar qualquer tipo... Porque olha só, olha que interessantíssimo isso, gente. E aí ó, isso é uma pérola para advogado de reclamante. Tá? Reclamante é aquele que vai entrar contra a empresa. É uma pérola, por quê? O risco psicossocial é a causa. Qual é a consequência? Tá lá, transtornos mentais. Tá isso no manual, hein? Olha lá o manual do Ministério do Trabalho, vocês vão ver. Mas não fala qual. Então, qualquer atestadozinho me perdoe aqui a frieza e a objetividade da minha análise, mas acho que quem está ouvindo a gente precisa ter a visão clara do panorama. Qualquer atestadozinho lá, desde tristeza leve até algo muito grave, é um transtorno mental. Então, você vai criar automaticamente um nexo. Essa é a minha visão pessoal do assunto pericial. Quando a gente vai fazer uma perícia judicial, eu já participei, direta ou indiretamente, de mais de 10 mil processos trabalhistas. Quando a gente vai fazer uma perícia, a gente quer o nexo. Eu preciso saber o entendimento, não é o fato. Ah, mas, como já acontece em empresa, não, mas lá a empresa não é muito suja, tem problemas, tem rato, tem barata. Tá, mas o que isso tem a ver com a tua doença? Você quebrou o braço, não tem nada a ver. Então, por mais que a empresa tenha problemas, nós não temos um fator, nós não temos um nexo, entendeu? Quando a gente cria o fato gerador e a gente tem a consequência, a gente cria a ponte e faz o nexo. E Aí você tem. Oi? Como evitar isso cumprindo a NR? É aí que entra novamente a questão, muito difícil, mas se você faz uma avaliação psicossocial, você consegue detectar isso. Porque você, lá na psicossocial, você vai ter marcos temporais. Então, por exemplo, olha, esse trabalhador, ele já teve outros tipos na vida histórico-laboral dele, de algum tipo de transtorno mental, já teve algum episódio, por exemplo, de crise de síndrome do pânico, já teve algum episódio de burnout, já teve algum episódio pretérito ao ingresso na empresa. Então, você já fica algum tipo de propensão
na história da pessoa antes necessariamente da empresa, ou seja, para a gente tentar proteger no sentido de que o fato gerador não necessariamente foi aquele trabalho, mas possa ter sido outros trabalhos ou até fatores que não estão lá. Então, essa questão do marco temporal. Outra coisa, o estilo de vida de cada pessoa, né? A gente hoje verifica aqui nas empresas o uso de drogas na juventude hoje, ele está disseminado, sabe? A gente tem dados, assim, empresas de coisa de 50%, 60% utilizando drogas, por exemplo. Esses tipos de informações, que são de cunhos médico, de prontuário médico, são desencadeadores de transtornos mentais. Por exemplo, pouca gente sabe isso, mas a maconha, por exemplo, ela é um dos fatos geradores de esquizofrenia, né? Então, sabe, esse tipo de informação é subsídio para a perícia, para a defesa pericial, vamos dizer assim, da empresa, a ser levado no juízo, se necessário. Mas isso precisa ser avaliado. Então, aquele negócio, a gente brincava do doutor Oi Tchau, né? O médico trabalha o doutor Oi Tchau. Por quê? O funcionário entra, ele fala Oi e fala Tchau. Assina aqui, já era. Isso não pode mais. Então, a avaliação psicossocial, poxa, Edgar, mas você está falando que tem que fazer a avaliação psicossocial para todo mundo, etc, etc. Eu não estou falando nada. Como diz o Ministério do Trabalho, cada empresa vai tomar a sua própria decisão. Aqui na nossa própria empresa, a gente fez exatamente isso. Pegamos um psicólogo externo, pedimos para avaliar, respeitamos os sigilos, me dá um relatório gerencial que a gente quer colocar medidas para melhoria da cultura, etc, etc. Cada empresa, ela vai julgar a viabilidade, faz com todo mundo, não faz com todo mundo, usa o questionário, etc, etc, etc. Mas o fato que vai acontecer, e a gente prevê isso, é que quanto mais for objetiva a sua avaliação, mais riscos você vai encontrar, porque mais difícil vai ser segregar a questão relacionada ao trabalho da questão não relacionada ao trabalho, compreende? Acho que com isso a gente até responde a pergunta da Andresa Rodrigues, que ela perguntou aqui: a pessoa pode ter um transtorno mental acarretado por problemas pessoais? Isso não deveria ser questionado e investigado pelo médico ocupacional? Acho que respondo Andresa, é aqui. sensacional a sua observação, e olha a pegadinha que eu abri a nossa discussão técnica, né? Quando eu falei que no ano passado tiveram 470 mil afastados, eu não falei de propósito, tá? Para ver se tinha alguém que ia perguntar isso, obrigado pela pergunta, que necessariamente este risco era vinculado ao trabalho. Uhum. Porque se fosse, ia estar chovendo CAT, Comunicação Dizendo Trabalho. Então Sim. foram afastados por doença mental. E todo mundo são trabalhadores, eles estão trabalhando. Então, sim, por isso eu defendo a atuação da equipe multidisciplinar, e mais uma vez em ressonância com a nota técnica do Ministério do Trabalho. Então, se o Ministério do Trabalho diz que o médico é responsável pela saúde, mas a engenharia é a responsável pelo levantamento de riscos, precisa criar uma ponte. Esse ponte é o psicólogo, a parte organizacional que vai entrar em ação. Entende? Eu estou falando do psicólogo, mas você pode entender isso como uma psicologia. Se for um médico que é psicólogo, se é um engenheiro, eu tenho uma especialização justamente no levantamento de riscos psicossociais, de higiene ocupacional. Isso se faz necessário esse levantamento, mas o profissional adequado para fazer esse tipo de trabalho é o psicólogo. E aí, na equipe multi, você vai dar o encaminhamento para a pessoa. E se for um transtorno que não tem nada a ver com o trabalho? Assistencialismo. Então, você vai encaminhar, a empresa tem convênio médico, vai encaminhar ali para o convênio. Não tem, é particular, vai encaminhar para o particular, vai encaminhar para o SUS. Quer dizer, você não vai deixar de acolher o trabalhador pelo fato de um problema não ser relacionado ao trabalho. Você vai continuar acolhendo, assim como se fosse um outro tipo de doença. Por exemplo, o cara está com, Deus me livre, um câncer. Você não vai acolher a pessoa, você vai fazer o devido acolhimento, compreende? Tá? Agora, o cuidado não sei se a Andressa é profissional de recursos humanos ou não, mas o cuidado que tem que tomar atenção é o seguinte: tem algumas empresas, e eu também sou contra isso, que fizeram o seguinte: contrataram na folha um psicólogo clínico e deixaram à disposição dos funcionários, uma, duas, três vezes por semana para atendimento. Empresa. Aí a empresa. Aí é um problema, no meu entender. Por quê? Porque aí tudo aquilo que não é relacionado ao trabalho, você traz para o trabalho.
Ou seja, você assume a responsabilidade no momento que você vai passar a tratar o camarada ou a camarada de questões que não têm a ver com o trabalho. Ah, você é contra ter um psicólogo numa empresa? Não, eu sou a favor, mas se você fizer a coisa certa, o psicólogo vai lá uma vez por semana, uma vez por mês, por exemplo, para acolhimento geral. Mas aqueles assuntos que são vinculados ao trabalho passa para a CIPA, passa para o SESMIT, passa para a medicina ocupacional para discutir medidas de mitigação, e aquilo que não for, passa ao encaminhamento para um outro psicólogo clínico, para uma outra vertente de análise, entendeu? Senão a empresa se transforma numa clínica terapêutica, não é isso o que está E sendo atrai para si a atrai para si. responsabilidade pelas questões pessoais, né? Exatamente. Antes de eu finalizar aqui minha conversa e passar, a gente tem uma mão levantada da Patrícia Toledo. A gente já te escuta, Patrícia. Ou você pode mandar a pergunta aqui no Q&A, tá? Você acha que as empresas que concedem benefício de farmácia de forma abrangente e a pessoa está num uso regular de medicamentos relacionados a fatores psicossociais, isso também atrai algum tipo de responsabilidade para o empregador? Por ele estar concedendo esses remédios, então ele sabe como tá, que aquele determinado empregado está usando aquele medicamento? Doutora, olha, em tese, se isso estiver sob controle do médico do trabalho, eu não vejo esse risco. Porque se isso está sendo feito com conhecimento da empresa, via médico do trabalho, isso está registrado no próprio prontuário da pessoa. Então, o rastreio pelo qual a pessoa está utilizando lá os medicamentos, ele está feito, né? O problema é se você não tem uma medicina do trabalho adequada, é o tal do Dr. Roichal, e se o seu levantamento de riscos psicossociais também está equivocado. Aí você abre e tem um risco gigantesco. Tá? Eu cheguei numa empresa outro dia, não tem o mapa de riscos, vocês já viram falar do mapa de riscos, né? Você tem lá o layout do setor, e aí as empresas colocam o mapa de risco, tem aquelas bolinhas coloridas, elas colocam no setor. E aí tinha lá um risco amarelo, ergonômico, risco psicossocial aqui no setor. Dessa forma, de forma totalmente abrangente. Cara, qualquer pessoa vai lá, tira uma foto, fala, eu trabalho aqui, então eu quero que seja indenizado, porque eu tomo já uma medicação XYZ, e que embora não seja a causa, mas é com causa. Olha só o meu trabalho aqui, a empresa disse que eu trabalho num ambiente totalmente estressante. E aí sim eu concordo contigo, Ah, haveria esse trabalho, esse problema. tá. Patrícia, você quer falar? Patrícia Toledo? Acho que ela é médica do trabalho e ela queria fazer algumas observações. Acho que não é Que necessariamente bacana. uma pergunta. Pode falar, Patrícia. Bom dia. Não consigo abrir o áudio. Tá Tá aberto. aberto, Patrícia, bom dia. Bom dia, estão me ouvindo? Damos sim. Perfeitamente. Bom dia, eu sou Patrícia, sou médica perita e sou diretora técnica de um hospital psiquiátrico aqui em Botucatu. E, na verdade, o que eu vejo é que assim, a gente tem duas frentes de trabalho, né? A primeira frente é essa que o Edgar está falando aí, que é mapear risco, que é tudo isso. Mas a gente tem uma outra frente que é mais individualizada. Por quê? Porque a saúde mental, a doença mental, ela tem crescido ao longo dos anos, principalmente pelo uso de droga, pelo comportamento das pessoas, e isso não vai ficar separado do trabalho, tá? Não tem jeito. O trabalho, ele nunca pode ser considerado uma causa para o adoecimento psíquico, tá? Ele é sempre uma concausa, porque a gente sabe que a doença psiquiátrica, ela é multifatorial, ela tem um lado genético, ela tem um lado comportamental. Então, no meu entender, na minha visão, a gente precisava colocar a pessoa certa no trabalho certo. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre de ansiedade e que o médico do trabalho fez o diagnóstico lá, não precisa nem ser a doença, que seja o traço de ansiedade. Uma pessoa que é mais ansiosa nas suas conversas, uma pessoa que sua um pouco mais a mão, ela nunca pode trabalhar com meta, porque ela vai adoecer. E aí, a empresa que coloca uma pessoa dessa num cargo com meta, ela é responsável, entendeu? A gente nunca vai conseguir provar para o juiz que a empresa não teve essa responsabilidade. E a gente tem um monte... Pelo contrário, se eu tenho uma pessoa mais calma, mais controlada,
ela não vai, ela pode trabalhar com meta com muita tranquilidade, né? E isso vai casar empresa e funcionário e diminuir processo. Eu acho que o que a empresa busca é sempre a diminuição do processo, das Do brigas, passivo. Isso mesmo. né? E aí, quando a gente consegue olhar para isso, por exemplo, eu não posso. A gente já faz isso com pessoas que têm limitação física. A gente já tem esse olhar para quem tem limitação física. Por que não ter um olhar para quem tem uma limitação psicossocial? Né? Não quer dizer que ela tenha Exatamente. doença. Não quer dizer que ela tenha doença. Eu não estou falando aqui de um transtorno de ansiedade tomando remédio. Eu estou falando de um traço da personalidade. Eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, tem uma personalidade chamada personalidade borderline. Transtorno de personalidade borderline. Cara, é uma pessoa muito difícil. Muito difícil. Se você coloca sob pressão, ela vai espanar. Ela vai espanar. E ela vai dar trabalho para a empresa depois. E vai tirar dinheiro da empresa. Então, eu não sei se a avaliação médica bem feita, admissional, mudança de setor, periódico, e o seu médico, claro, respeitando o sigilo sempre, mas o seu médico te apontar assim, olha, essa aí não serve para esse cargo, não. Talvez isso mitigue danos, tá? Era essa a minha colaboração. Muito obrigada, Patrícia. Deixa eu fazer uma consideração, doutora Priscila, no que a Patrícia comentou. Achei super pertinente, a médica do trabalho, colega perita. Olha a sutileza do entendimento dela e que é a prática, ela está lá vendo a prática disso. Quer dizer, existem já algumas empresas como política de monitoramento e prevenção inserindo a avaliação psicossocial no exame admissional, para justamente ter esse tipo de subsídio ao médico do trabalho. Fala assim, mas e por que não, o próprio médico do trabalho não faz isso? Aí vem a recomendação, sim, do Ministério do Trabalho, que disse isso. Fala, olha, quando o médico precisa desse suporte, ele tem que solicitar, a recomendação do Ministério do Trabalho é que ele recomende ao psicólogo, especialista, que faça a avaliação psicossocial para ter esse fechamento, que é o que a gente quer. A mesma coisa, se você detecta que a pessoa tem problema de audição, você vai direcionar ela para um telemarketing? Não faz sentido isso. Se a pessoa eu já peguei uma vez uma situação aqui de um auxiliar de expedição, ele carregava caixas, né? A empresa pediu para que eu fosse fazer uma avaliação ergonômica porque o funcionário estava reclamando de problemas de artrose. Quando eu fui no local de trabalho, ele era anão. O funcionário era anão, ou seja, ele já tinha uma limitação física. Eu falei, gente, vocês estão. Eu entendo a política de inclusão que vocês estão querendo colocar, e isso é muito positivo, mas há uma limitação física. Uma pessoa que é anão e uma pessoa que tem lá 1,80, 100 quilos, eles não podem carregar o mesmo tipo de carga, porque você vai, fisiologicamente falando, fisicamente falando, você vai gerar um estresse na pessoa. Então, o exame admissional, o exame periódico bem feito, que é o contra do Dr. Weichel que eu falei, eles são muito importantes para que você tenha esse encaminhamento adequado para o trabalhador. Doutora Patrícia, obrigado pelas considerações. Super interessante mesmo esse ponto da Patrícia. Obrigada, viu, Patrícia? A gente tem aqui mais de 15 perguntas, Lucas. Como é que a gente faz? Sem tempo. Vamos tentar priorizar as primeiras aqui, da Isabelle e da Virgínia, Eu ainda acho dentro até que desse tempo. algumas delas, até o Edgar e a Patrícia até responderam aí nessas grandes intervenções que eles fizeram. A gente até pede desculpa, a gente realmente tem várias perguntas, o assunto é cativante mesmo, né? Todo mundo que está na crista da onda. Então, a gente vai passar aqui, acho que exatamente, talvez em ordem de chegada, para priorizar. Eu acho que a pergunta da Virgínia era se a gente achava importante uma análise do psicólogo dentro da empresa, né? Digo isso porque temos um grupo gigantesco de profissionais ofertando esse tipo de serviço. Acho que até o Edgar já Tem adiantou mesmo. nessa resposta. Hum. E a outra aqui. Mas pode ir, vai lá, Doutor, posso Edgar. só. Duas coisas. Depois, só aproveitar aqui e deixar um contato. Se algumas dúvidas a gente não conseguir responder aqui, o meu Instagram lá é o @edgarperito, edgar.perito. Se depois quiserem me chamar lá no direct, a gente fica à disposição para responder.
Essa questão dos serviços de psicologia, eu acho super legal, mas tem que tomar um cuidadozinho em relação a isso, porque a gente aqui, como consultoria, também está sendo procurado por essas empresas. Fala, olha, a gente presta serviço para vocês, etc, etc, etc. Porém, lembre-se, esse é um assunto novo, tá? É um assunto relativamente novo. Então, eu não sei até que ponto, se você for por essa linha de uma empresa que vai prestar esse serviço específico, até que ponto isso vai te garantir o que você precisa. Porque eu acho que assim, se o seu SESMIT trouxer uma consultoria dessa para atuar sobre a coordenação do SESMIT, do jurídico, acho que ok. Aqui na consultoria, a gente integralizou. A gente tem os psicólogos específicos nossos que a gente faz em conjunto, que é a equipe multidisciplinar, engenharia, medicina, psicologia organizacional, etc, etc. Então, só esse cuidado aí que precisamos tomar, tá? Eu acho que eu estou tentando agrupar aqui as perguntas, tá? A gente ia falar também exatamente o que o Edgar falou. Tem os nossos contatos aqui, a gente vai colocar, eventualmente depois vocês fiquem à vontade para mandar perguntas. Estou tentando agrupar aqui algumas delas, porque eu acho que tem algumas que tocam vários pontos semelhantes. Eu acho que algumas delas, aqui da Sara, da Lívia, também da Liliane, elas vão no sentido, acho que um pouco do que a doutora Patrícia falou, o Edgar, de criar, né, a possibilidade de um processo de discriminação, que a NR1 de alguma forma influenciaria no processo seletivo das pessoas, né, considerando essa avaliação dos riscos psicossociais, se poderia ter depois alguma avaliação, uma alegação de discriminação. Aí eu, de novo, aqui eu só queria também trazer um ponto aqui do lado de, né, que a NR1, essas alterações, elas estão olhando o macro, tá, gente? Elas não estão olhando, a empresa tem que olhar que ela não está olhando individualmente cada empregado. Bom, nessa hora de você identificar e fazer a avaliação, você está fazendo a avaliação da empresa, daquele setor e dos riscos, fatores de riscos psicossociais dali que podem influenciar todo mundo, né? Algumas pessoas vão desenvolver doenças por conta desses fatores de riscos psicossociais, outras não. Então, acho que esse é um ponto importante aqui também da NR1, ela tem uma concepção de macro, de coletivo, de empresa, e não olhar individualmente a situação de cada um desses empregados. Mas eu acho que aí, já você puder falar em relação a esse ponto, Vamos sobre lá, a vamos lá. discriminação, né, de fazer Olha aqui, a seleção. olha que interessante. Em que pese você ter que fazer a avaliação do macro, o problema é que você não consegue ter uma ferramenta macro para fazer essa apuração, entendeu? Por exemplo, ruído. Ruído a gente é do setor. Então eu vou lá e meço o setor. Então eu tenho uma ferramenta macro para avaliar um risco macro, vamos dizer assim. No caso do risco psicossocial, o setor não fala. A empresa CNPJ, ele não fala. Quem fala é a boca do trabalhador, que é um indivíduo. Então, para atender o macro, eu preciso da avaliação individual. Isso não significa que você vai tratar individualmente cada pessoa, etc, etc, etc. Mas eu preciso ouvir. Eu não preciso ouvir nenhum trabalhador para avaliar a temperatura do setor. Eu não preciso. Eu vou ao termômetro e pum, avalio. Não preciso de ninguém para avaliar agentes químicos. Eu vou lá e avalio. Não preciso de ninguém. Mas para avaliar o psicossocial, eu preciso falar com eles. Porque é a questão da meta. Você tem um setor lá com 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, 40 reportam para mim que existe um ambiente estressante, de metas, etc., eu vou avaliar o setor inteiro como macro, positivo, atendi o que a norma faz. Mas se um me falar isso, eu não posso colocar o risco psicossocial para todo mundo. Ah, mas ele falou, beleza, vai ficar registrado na avaliação psicossocial dele, e lá na frente, se tiver uma discussão trabalhista, etc., a gente vai discutir o fato gerador e assim vai, entendeu? Então, é isso. A questão da avaliação individual, eu vou utilizá-la para o mapeamento, tá? As questões de tratamento e monitoramento, etc., elas entram nesse rol do macro, tá? Acho que deu para entender, né? Eu sim. Eu achei uma pergunta super interessante aqui, Edgar. As pessoas, os profissionais de RH, agente de gestão das empresas,
Tem alguma habilitação, algum curso específico para ajudar nessa questão do levantamento dos riscos psicossociais? Hum. Olha, de forma oficial, não existe nenhuma graduação, nenhuma pós-graduação, etc., né? Eu, em 2016, 2015, mais ou menos, eu concluí minha pós-graduação em higiene ocupacional com o ênfase nas avaliações, na influência do risco psicossocial é, na saúde do trabalhador. Então, assim, cursos, geralmente, de ergonomia devem abordar esse tipo de assunto, tá? A ergonomia, no Brasil, ela se divide em 3 partes, né? Ela tem a questão da ergonomia física, que é uma linha mais, vamos dizer assim, americana, né? Que eles têm um ênfase muito forte na questão de ergonomia física, então mobiliário, movimento, etc, etc. E tem a linha francesa, que trabalha muito com a questão cognitiva e a questão organizacional. Então, no Brasil, juntou tudo. A ergonomia é físico e mente. Então, é física, organizacional e cognitiva. Então, se a pessoa quiser se especializar nisso, ela vai ter que procurar cursos de ergonomia, mas com ênfase na questão organizacional, que é o item principal onde está o risco psicossocial. Isso, inclusive, está no manual do Ministério do Trabalho, ele fala da questão da ergonomia organizacional, tá? Ou, enfim, procurar empresas que desenvolvam treinamentos específicos, né, para a demanda específica que ela procura, né? Legal, Edgar, obrigada. Quer encerrar por aí, Lucas? Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas. O assunto é Boa polêmico, né, parte a gente? gente conseguiu responder nas nossas discussões mesmo. Eu vi aqui pergunta do Leonardo, eu até fui dando baixa aqui, porque a gente foi respondendo aí nesse papo que a gente teve. Mas algumas, de fato, ficaram pendentes e a gente se mantém aí à disposição, tanto o Edgar quanto nós aqui do Madrona Advogados, para responder e esclarecer algum tópico, tá? Exato. Gente, muito obrigado pela participação de todos, né? A gente viu que o assunto gera discussão, né? É um assunto quente. A gente queria agradecer a todos, né? Nos colocar à disposição, agradecer também o Edgar aí pela disponibilidade, agradecer a todos que Eu que participaram agradeço. e muito obrigado, né? Boa tarde, bom dia a todos, né? E até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade.